A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe nesse dia, graças a Deus pela tua vida, que Deus abençoe aí onde você estiver, se você estiver na sua casa, se você estiver no seu carro, se você estiver no teu trabalho, aonde você estiver com a planta dos teus pés, eu quero profetizar sobre a sua vida a bênção do Senhor. Nós servimos um Deus de aliança e Deus, quando chamou Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão. Deus prometeu a ele que ele seria pai de nações, de multidões. Ele não conseguiria contar, né, os grãos de areia. E jamais que se ele tentasse contar as estrelas, ele conseguiria. E Deus falando, será assim a sua descendência, Abraão. E a aliança, ela não morreu, ela continua. Deus fez um pacto com o povo dele, Deus fez um pacto com você. E só você que tem o poder de quebrar esse pacto, porque Deus ele não quebra a aliança que ele fez conosco. E toda aliança ela é um ato ou um efeito de se aliar-se a outra pessoa. Ele está aliado conosco, ele está do nosso lado. Ele veio, ele quando viu Jesus, ele falou, olha, eu quero vos dizer que quando eles estavam lá celebrando, né, a Santa Ceia do Senhor, ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que ele estava dizendo? Estou falando de uma nova aliança. O Senhor fez uma aliança com o seu povo. E eu, através de mim, ele está renovando a aliança. Porque Jesus, ele na noite que ele foi traído, ele pegou e tomou aquele pão que estava lá na mesa, e ele levantou sempre agradecido, porque ele sempre dava graça em tudo. Ele partiu aquele pão e ele disse, esse é o meu corpo. É um símbolo que está aqui, uma simbologia. Esse pão simboliza o meu corpo, que é dado por vós. A aliança não foi quebrada. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor e quando a serpente, né, induziu Eva a pecar, a desobedecer à voz de Deus, ali quebraram uma aliança com Deus. Porque muitas pessoas falam, a primeira aliança foi com Noé. Não, a primeira aliança foi com Adão e Eva. Porque Deus fez uma aliança, olha, vocês têm tudo, só que se vocês desobedecerem, haverá consequências. Porque aí vocês, os olhos vão se abrir e vocês vão entender o que é o bem e o mal. E vocês não precisam entender isso. Viva o bem, viva a paz no Jardim do Éden. Mas eles quebraram essa aliança com Deus. Deus não quebrou aliança com eles. Foram eles que quebraram com Deus. Aí chega Noé, aí Deus olha aquele povo corrompido no pecado. Aí Deus, não, vou matar tudo. Já não vou mais deixar viver. Mas quando Deus olha para Noé, vê uma diferença em Noé, homem temente a Deus, homem íntegro. Aí Deus fala com Noé, constrói a arca, Noé, porque eu vou matar. Eu vou mandar o dilúvio e toda a carne perecerá. Aí Deus faz aliança com Noé. Então Deus é Deus de aliança, porque Deus poderia também ter deixado Noé e toda a família morrer naquelas águas, né, com aquele dilúvio. Mas o que Deus fez? Não, eu tenho uma aliança com você. Então, se você fez aliança comigo e você não quebrou o pacto que você tem comigo, eu vou te honrar, Noé. Aí Deus vai, tranca a porta por lado de fora, Noé e a família lá dentro, animais, e custou, porque foram mais de meses ali. Tem teólogos que dizem que mais de um ano que ele ficou dentro daquela arca, até ver as águas se abaixarem, o dilúvio. Aí o que acontece? Foi fácil? Não. Mas Deus tinha um pacto com Noé. Quando Noé saiu, ele saiu vivo, a família saiu viva. Então Deus é Deus de aliança. Deus não quebra a aliança dele. Aí Jesus ele fala, porque eu estou dando esse pão, isso simboliza o meu corpo para vós. E toda vez que você faz isso, você está fazendo em memória de mim, você está lembrando do ato que eu estou fazendo nesse exato momento. Aí eles ceiaram, depois que eles ceiaram, ele pegou o cálice e ele disse, essa é a nova aliança, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que você come o pão, que você bebe o cálice, você está anunciando a morte do Senhor até que ele venha.
Por isso, aquele que comer, aquele que beber de forma indigna, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Porque o sacrifício na cruz do Calvário foi para mim e para você, para a minha salvação e para a tua salvação. É uma aliança, é uma nova aliança. O próprio Jesus diz, é a nova aliança no meu sangue. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com o povo. Aí o povo começa a se converter aos outros deuses, se afasta da presença do Criador, do verdadeiro Senhor, e começa a quebrar os pactos, as alianças que haviam feitos aos anos e anos. Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus fez aliança com Davi, Deus fez aliança com a geração de Davi. E consecutivamente Deus foi fazendo alianças e alianças. E Deus faz aliança comigo e Deus faz aliança com você também. Você olha para uma aliança quando uma pessoa que está noiva e o noivo oferece a aliança para a noiva, você vê que a aliança ela tem um formato circular. E o que significa isso? Por que a aliança ela tem um formato circular? Porque simboliza, ali tem o simbolismo da eternidade. Porque o círculo não tem princípio e não tem fim, ele não acaba, ele não sabe onde começa e nem onde ele acaba. É pela eternidade. Então a aliança para Deus é isso, é para a eternidade. A minha aliança que eu tenho contigo, com a tua casa, é para a eternidade. Abraão, a minha aliança contigo eu cumprirei, porque eu sou Deus de palavra. E hoje o Senhor está falando aqui, eu sou Deus de aliança, eu não quebro a minha aliança. Quem quebra a aliança e tem quebrado a aliança é o meu povo. Quem tem se voltado aos seus caminhos, quem tem se afastado dos caminhos de Deus é o próprio povo de Deus. Deixa o mundo entrar no coração, deixa as vontades entrar no coração, deixa a moda entrar no coração. Aí você olha nas igrejas, você não sabe reconhecer quem é o povo de Deus e quem não é, porque você entra dentro de uma igreja, a igreja está mais parecida com o mundo do que o próprio mundo em si. Você entra dentro de uma igreja, você não sabe discernir quem vem e quem não vem de Deus. Você olha para uma pessoa de Deus e você só vê a pessoa falando palavrões, a pessoa maldizendo, você olha para a pessoa, só tem vocabulários, vamos dizer assim, vocabulários de baixo calão. Aí você fala assim, não, mas essa pessoa vai na igreja, essa pessoa prega, essa pessoa ora. Aí você olha para ela assim, quando ela está em casa só fala palavrões, xinga toda a gente. Aí você não sabe discernir, mas é ou não é de Deus? Porque a palavra fala que você conhece a árvore pelo fruto. Então se o fruto é bom, a árvore é boa, mas se o fruto é mau, a árvore não tem produzido. A árvore também é má. Aí você olha, você não vê diferença, porque o povo tem quebrado a aliança. O povo não tem princípio, porque a palavra fala em provérbio que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Esse é o princípio de tudo. Para você ir bem na vida, você tem que temer a Deus. Para você ter sucesso na vida, você tem que guardar os princípios de Deus no coração e você tem que executá-los, fazê-los. Não é só falar, você tem que fazer. Aí Deus está dizendo para você, eu sou Deus de aliança, eu tenho aliança com você. Mas as pessoas muitas vezes olham para você e não sabem discernir se você é luz ou se você é escuridão no mundo. Porque você não sabe separar as coisas, que você fez uma aliança com Deus. E quando você faz uma aliança, você é fiel a Ele, como uma mulher tem que ser fiel ao seu esposo. E a fidelidade é algo que Deus tem como... É algo que Deus tem como eu vou explicar para você a palavra exata que Deus quer falar com você nesse momento. Deus, Ele abomina a infidelidade. Deus detesta as pessoas infiéis. Pessoas que usam de forma injusta com o parceiro. Por exemplo, uma mulher está casada e trai o homem, está trabalhando e a mulher espera o marido sair para pôr outro dentro de casa e trair. Você acha que Deus ele se agrada da infidelidade? Você acha que Deus se agrada da falsidade?
Apartai-vos da vossa boca a falsidade. É a palavra que diz em Provérbios. Apartai-vos da boca a falsidade. Retira o teu pé do mal. Não te inclines nem para a direita, nem te inclines para a esquerda, mas retira o teu pé do mal. Aí você olha a pessoa, ela faz de tudo. Não, Deus é comigo. Deus é bom e Ele é bom. Deus é justo e Ele é justo. E por ser justo, Ele não pega o ímpio e põe como um filho dele, entendeu? Ele não pega o ímpio e faz do ímpio um justo. Deus não faz isso. Se você pecou, você vai ter as consequências do teu pecado. Se você praticou a iniquidade, você vai colher aquilo que você praticou. Aí a pessoa pensa assim, não, mas Deus é bom. E Ele é, mas Ele é justo. Aí você faz coisas desagradáveis aos olhos de Deus e pensa, não vou colher, mas vai colher. Mas não, Deus é bom, eu já pedi perdão. Sabe aquelas pessoas assim que pecam, eu peco, mas depois eu peço perdão e Ele me perdoa? Ele te perdoa. A palavra fala que se você confessa os teus pecados e os abandona, Ele te perdoa. Só que há pessoas que pecam já pensando em pedir perdão para depois pecar de novo amanhã. Só que Deus não tem inocente, né? É culpado por inocente. Se você é culpado, Ele vai ter você como culpado. Se você praticou, ele viu que você praticou. E sabe você e eu que nós estamos debaixo da lei da semeadura. Plantou, colheu, plantou, colheu. Aí vem aquela pessoa e fala assim, mas, Sirlene, mas a palavra fala que Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. E é verdade. Porque se Ele não nos perdoasse, jamais ninguém moraria com Ele na eternidade, porque Ele é santo. Não entra pecado lá. Entra o pecador, mas não entra o pecado. Mas o pecador, ele é redimido dos seus pecados. Ele é lavado, ele é lavado no sangue de Jesus Cristo. Isso foi lavado no sangue de Jesus Cristo. É um simbolismo, quer dizer, você só vai ter um encontro com o Pai se você se arrepender dos seus maus caminhos. Se você praticar aquilo que é bom. Se você praticar aquilo que é da vontade do Pai. É fácil? Não. Por isso que nós temos uma luta constante, diariamente, contra as trevas, contra o mal. Porque o mal te intenta fazer. E o Espírito Santo está tentando fazer você afastar do mal. Aí Deus tem uma aliança com Abraão, Deus tem uma aliança com a geração dele, Deus tem uma aliança, chega até o momento que Jesus fala, eu faço uma nova aliança, eu estou renovando a minha aliança convosco, eu estou fazendo aqui, cortando esse pão, partindo esse pão, mostrando a você que aquele sacrifício que eu vou fazer ali na cruz do Calvário não é um sacrifício de louco, não é um sacrifício em vão, mas é um sacrifício que vai trazer salvação para você e para sua casa. Aliança, Deus está falando de aliança com você. Quando eu li a história de Noemi, eu fiquei intrigada com a história de Noemi por uma coisa. Noemi era casada, era um casal, Noemi, né, era casada com Abimeleque, e eles eram um casal hebreu, né? Eles eram hebreus. Então ela conhecia muito bem. Elimeleque, casado com Noemi, viviam em Belém de Judá. Está lá no livro de Ruth, do capítulo 1, aquilo que Deus está falando com você. Aí eles se casam, sonhos, metas, porque todo começo a gente tem que sonhar, tem que imaginar, não é? Quando nós estamos noivos, vou casar, vou comprar casa, vou mobiliar a casa, vou fazer uma viagem, vou ter filhos e blá, 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 e blá, blá. E são sonhos, são ideais que o ser humano tem dentro do coração. Aí você vê que Ruth era uma, né, das noras, porque ela tinha a Orfa e tinha a Ruth. A que ficou foi a Ruth. Mas antes de todo esse episódio acontecer, com a nora dela, Noemi vivia em Belém. Noemi era casada com Elimeleque. Noemi vivia numa terra de adoração a Deus. Aí, naquele tempo não havia reis. Só apareceu o primeiro rei de Israel foi Saul. Quando Samuel era juiz e ele era que julgava também o povo estava insatisfeito, já não queria mais juiz. Não, queremos rei.
Queremos reis a reinar. Também que é uma monarquia, vamos fazer uma monarquia. Samuel, mesmo chateado com a opção do povo, ele foi lá, não, vamos escolher. E Deus falou, vai lá porque eu já escolhi o rei. E era Saul. Saul foi escolhido antes de Davi para ser rei de Israel. Aí você vê que os juízes estavam julgando, havia fome na terra, havia períodos de fome. Você vê que em todo o tempo, até o dia de hoje, há terras que o povo padece, o povo tem fome. Você vê lá na África, você vê pessoas necessitadas, crianças passando fome, e você pergunta, Deus é mau? Por que essas crianças passam? Porque uns têm mais, outros têm menos. Mas há você olha, você vê em certo país tem mais prosperidade, em outro país já não tem. Você vê na Suíça pessoas que têm tudo, aí você chega num país mais baixo da Europa e você vê que pessoas que não têm nada. Há uma diferença. Aí você pergunta, Deus é mau? Não, Deus é justo. Só que nós não entendemos os princípios de Deus, mas em tudo Ele sabe o que faz. E tem lugares que são áridos, tem lugares que são secos, tem lugares que são difíceis, tem lugares que você olha e fala assim, só Deus para mandar chuva. Você vê no sertão do Brasil, tem momentos de seca que se Deus não tiver misericórdia, morre animais, morre crianças, morre adultos, morrem e vão morrendo. Aí você olha que Noemi, casada, feliz, aí chega o momento da fome na terra e nós não estamos isentos desse tipo de situação. Eu falo que a nossa vida é como uma roda gigante, você está lá em cima, mas você tem que estar preparado para chegar o momento de estar embaixo. Você está lá em cima, às vezes, você tem que estar preparado para passar pela situação difícil. Ou às vezes você está numa situação difícil e está lá embaixo, mas você também tem que ter no coração que vai chegar um momento que Deus vai te colocar em cima. É o ciclo da vida. A vida faz ciclos e ciclos e ciclos, mas não quer dizer que Deus seja mau. Ele tem uma aliança com você e Ele deixa a gente passar pelo vale, pelo deserto, para nos ensinar a dar valor nas pequenas e grandes coisas. Porque dar valor nas grandes coisas é muito fácil, mas quando as pequenas chegam, a gente fala, não vou valorizar, porque isso não vai fazer efeito na minha vida. E Deus fala, não, você vai valorizar as grandes, mas também quero que você valorize as pequenas. Porque há pessoas que realmente ganham um bom salário mensalmente, o dinheiro vai entrando, vem com muita facilidade e não dá valor naquilo, e gasta. Aí chega no fim do mês, o mês que vem já recebo um ótimo salário novamente. Aí um dia chega a roda gigante embaixo e você perde o trabalho e o dinheiro não entra. E você começa a ficar desesperado. E você, não, mas entrava, agora já não entra. E Deus, não, mas eu estou te ensinando a você valorizar também no pouco. Eu estou fazendo você administrar também no pouco. Deus é Deus de sabedoria. O que é isso? Ele sabe o que Ele faz. Ele tem as respostas no momento certo. Ele dá as respostas que você não entende. Aí Noemi fala, não, tem fome na terra, juízes estão julgando, cada um faz conforme aquilo que bem quer. Porque lá naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava que era mais reto. Vamos para Moabe. Sabe o que é Moabe? Sabe o que são os moabitas? Lembra de Ló, sobrinho de Abraão? Quando os anjos falaram para Ló sair lá de Sodoma e Gomorra e fugir porque Deus ia mandar fogo do céu e destruir tudo, lembra? Em Gênesis. Aí Ló, mas as filhas e a mulher fogem, mas a mulher olha para trás e lá fica como uma estátua de sal porque desobedeceu, porque o anjo falou, não olha para trás. E ela olhou. E ficou lá parada, uma estátua, morreu, acabou, destruiu. Aí as filhas ficam desesperadas, não tem homem, não vamos casar, não vamos gerar. Vai lá, dá bebida ao pai. Aí a primeira vai engravida do pai, a segunda, não, vou fazer o mesmo. Dá bebida, deita com o próprio pai. Deita com o próprio pai. Então os moabitas, ele se deriva do incesto praticado entre Ló e a sua filha mais velha. Então os moabitas, você vê lá no livro de Deuteronômio, quando fala sobre quem são as pessoas que poderiam participar da Assembleia Santa,
Assembleias Santas. Aí lá está lá no Deuteronômio 23, se fala pessoas que são excluídas. E essas pessoas que são excluídas estão os moabitas. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Por quê? Porquanto não foram ao vosso encontro, está dizendo, Deus está falando com o povo de Israel, eles não foram ao vosso encontro com pão e água, no caminho, quando vocês saíram do Egito. Sabe o que eles fizeram? Chamaram Balaão, o profeta Balaão, filho de Beó, pagaram eles para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, mesmo sendo profeta. Antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor Deus o amava. Amaldiçoaram, mas Deus pegou a maldição e transformou em bênção. E Deus está falando aqui com você, amaldiçoam. Pode até amaldiçoar, mas o que eu abençoo? Ninguém tem poder de trocar o decreto do Senhor. Balaão, chamado para amaldiçoar. E Deus fala, não vai amaldiçoar aquilo que eu já abençoei. Não há maldição contra o meu povo, já abençoei, está abençoado. Sabe, às vezes você fala assim, fulano me falou isso, me jogou uma maldição. Meu filho, você já é abençoado, tem uma promessa de Deus na sua vida, Deus fez uma aliança, Deus fez um pacto com você. Toda palavra que foi lançada na sua vida de maldição já foi destruído, porque o próprio Balaão foi profetizar. E o que aconteceu? Não, Balaão. Ele ia profetizar a primeira vez, começou a falar benção. Foi profetizar a segunda vez, maldição, acabou falando benção. Aí o próprio Balaão, como é que eu vou amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Como é que a pessoa vai te amaldiçoar se Deus já te abençoou? Como é que a pessoa vai profetizar maldição do seu casamento se Deus já selou essa aliança? Você não entende que Deus está falando com você? Eu tenho uma aliança com você. É você que tem o poder de quebrar esta aliança, porque eu não quebro, eu não volto, eu não retrocedo com a minha palavra. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida. E Deus está dizendo, a minha aliança está intacta. Aí Noemi, o que ela faz? Vai para Moabe. Um povo adoradores de outros deuses politeístas, que acreditavam em vários deuses. E entre esses deuses que eu acredito que você já ouviu falar, não é que é aquele deus que era representado por uma figura de um homem com uma cabeça de touro, que segurava uma criança no colo. Esse era um dos deuses que representava o povo de Moabe. Sabe, Ruth, a nora de Noemi, ela cresceu vendo crianças sendo sacrificadas. Em nome de quê? Em nome de uma religião, de um Deus impiedoso que cobrava alto. Para quê? Para beneficiar o povo. E na realidade não era um Deus, era um demônio que usava daquela imagem para enganar o povo. Ruth cresceu vendo isso, Noemi cresceu vendo a bênção de Deus, Noemi casou na terra de Belém, Noemi adorava e cultuava a Deus, só que entrou desespero no coração de Noemi, vou para outra terra, porque aqui tem fome na terra, e não soube esperar o tempo de Deus. Desce. Saiu habitar na terra de Moabe, e levou com ela os seus 2 filhos. Esse homem que se chamava Elimeleque, esposo dela, morreu lá na terra de Moabe. E ela ficou só com seus 2 filhos. Só que quando ele morreu e ela ficou com seus 2 filhos, ela ainda conseguiu ir adiante porque tinha um filho mais velho, o primogênito, que estendia a mão, trabalhava, e depois tinha o segundo que ajudava. Aí eles conhecem moabitas, mulheres moabitas, casam com ela. Uma era Ruth e a outra era órfã. Passaram ali 10 anos. Quase 10 anos. Aí vem uma tragédia. Não morreu um, morreram 2. Os 2 filhos de Noemi. Sentiu desamparada. Sentiu sem chão. Porque o ciclo da vida é os pais enterrarem os filhos, não os filhos enterrarem os pais. O ciclo da vida
É os filhos enterrarem os pais, não os pais enterrarem os filhos. Desculpa, troquei. Aí ela vai e enterra os filhos. Desamparada, sem filhos, com 2 noras e sem nenhum neto. Só que Deus já tinha uma promessa. E Deus não quebra a aliança dele. Deus tinha uma promessa lá com Abraão, Isaac, com Jacó. E Deus precisava cumprir a promessa até chegar a Jesus, porque Ruth, se você for estudar a genealogia, Ruth faz parte da genealogia de Jesus. Porque Ruth, ela foi bisavó de Davi. Jesus vem da linhagem de Davi, do rei Davi. Sabe o que é isso? É a aliança que não foi quebrada. Tentaram quebrar, mas não conseguiram. Tentaram introduzir a vontade humana, mas a vontade de Deus é que prevalece. Uma mulher que se chamava encantadora, porque Noemi significa encantadora, agradável, suave, chegou um momento que teve que voltar. Vou voltar, porque eu ouvi falar que Deus está sendo bondoso com o povo lá na minha terra. Então Noemi despede elas, mas Orfa foi embora, mas Ruth não. Ruth começou a adorar o mesmo Deus de Noemi. Não, o seu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu também irei. Porque ela viu que quem realmente era o verdadeiro Deus era o Senhor Deus de Israel. Noemi, encantadora quando saiu de Belém, agradável, suave. Mas quando voltou, as pessoas começavam a chamar ela pelo nome Noemi, ela, não me chama por esse nome. Não me chameis Noemi, me chama Mara. E o que é Mara? Amarga, que traz desordem, que traz uma revolução. Esse significa o nome. Mas no hebraico, Mara, Mara significa amarga. E ela estava dizendo, eu estou amarga da minha alma, porque eu saí com um propósito, mas Deus me fez voltar com outro. Aí eu pergunto, mas Deus foi mal com ela? Ou foi as escolhas dela que foram erradas? Será que ela consultou a Deus antes de ir? Será que ela perguntou para Deus, Deus, eu vou para Moabe, sabendo que lá em Moabe não tinha nada de Deus? Sabendo que lá em Moabe o povo era politeísta, o povo não acreditava em Deus e sacrificava os seus filhos? Acha que Noemi, por muitas das vezes não vivenciou, não viu pais sacrificarem os seus próprios filhos ao Deus Moloque? Achas que nesses 10 anos ela não chegou a ver esse tipo de sacrifício? E ela lá compartilhando, ela vendo. Ela foi para uma terra onde o próprio Deus negou lá em Deuteronômio 23, dizendo que eles não eram para entrar nas Assembleias Santas. Não era. Quando tivesse as assembleias, eles não poderiam entrar até a 10ª geração. Então havia uma maldição já naquela terra, proferida da parte de Deus. E Noemi foi para uma terra que estava em maldição. Mas Deus pega a maldição e transforma em bênção, transforma. Porque ainda Deus teve misericórdia que entregou nas mãos de Noemi a nora. E foi através da nora, voltando para Belém, que conheceu Boaz, se casou com Boaz e se tornou dona de tudo aquilo que Boaz tinha, porque ele era rico. Deus ainda mudou a sorte de Noemi através de Ruth. Então Deus pegou a maldição que para ela era amarga e Deus fez doce. E Deus está dizendo para você, podem amaldiçoar, pode te caluniar, pode te desejar mal, pode falar mal de ti pelas costas. E Deus está dizendo para você, o que eu abençoei o homem não amaldiçoa. O que eu já derramei sobre a tua vida, ninguém tem capacidade de tirar. Noemi volta, frustrada. Morreu, acabou, perdi. Venho por vir, porque não quero ficar em Moab, quero estar aqui em Belém. Aí Deus, peraí, Noemi, a sua história não acabou. Ainda a Ruth, que é como uma filha para você. E da Ruth, eu vou prosperar, vou te dar um neto. E esse neto fará parte da geração do rei Davi. Olha, Deus, Ele reserva a sua intimidade para
para os que o amam e que são fiéis a Ele. Está lá em Salmos 25:14. Deus reserva a sua intimidade para aqueles que o amam. E Deus é fiel. E Deus é fiel com você porque você é fiel com Ele. Se você é fiel a Deus, se você o ama de todo o coração, Ele tem reservado para você o melhor dessa terra. Deus tem reservado promessas para você. Às vezes você fala assim, parece que não vejo. Talvez Noemi está falando que eu vivi 10 anos em Moab, foi só tristeza, angústia e dor. Mas espera aí, Noemi. Houve o tempo do choro, houve o tempo da angústia, mas você vai voltar. E eu vou te abençoar. Porque Ruth era como filha. E por ser como filha, tratava ela como mãe. E ela teve o melhor da parte de Ruth e de Boaz. Deus, Ele cuida de você. Deus está falando, eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Eu tenho reservado algo tremendo para você. E mesmo que você pense assim, estou na terra de Moab. Talvez pessoas aqui que tomaram atitudes precipitadas, foram, não perguntaram a Deus, escolheram, não perguntaram a Deus, casaram, não perguntaram a Deus, viajaram, não perguntaram a Deus, saíram do trabalho, não perguntaram a Deus, e agora a vida está travada como a vida de Noemi ficou travada. Mas há sempre uma solução diante dos olhos de Deus. Há esperança para a árvore que foi cortada. Sabe aquela árvore que já foi cortada pelo tronco? Há esperança. Se ainda arranca aquela árvore, aquele tronco, aquelas raízes, Deus está dizendo, ainda há esperança. Deus está dizendo para você, eu dei esperança para Noemi. Noemi passou pelo deserto, passou. Noemi aprendeu a valorizar os baixos da vida também. Porque se ela tivesse focado em ficar em Israel, em Belém, não, essa fome vai passar. A não ser que Deus falasse com ela, Noemi, vai para Moab. Mas eu não creio que Deus falou com ela para ela ir para Moab. Ela foi porque ela viu que Moab estava próspero. E na terra de Belém tinha fome. E não soube esperar. Foi para lá. Em vez de ter, perdeu. Só que a palavra fala que Deus prospera e a prosperidade dele não acrescenta dores. Aí você faz uma análise estudando a palavra e você vê, será que Deus estava nessa viagem de Noemi? Porque se Deus realmente estivera com ela nessa decisão dela e do esposo, ela teria prosperidade sem dores. Talvez ela estava comendo melhor ali, não faltava comida, porque o que tinha em Belém era fome. Mas ela tinha dores. Não trazia paz para ela. Aprenda uma coisa. Você pode estar no lugar mais simples, na casa mais simples, no trabalho mais humilde, com pessoas mais humildes. Mas se você está debaixo do propósito e da vontade de Deus, você tem paz. Você tem paz. Mas o dia que você sai do propósito de Deus e toma suas próprias decisões, você pode comer o melhor, você pode vestir o melhor, você pode falar de forma maravilhosamente bem. Mas se você não está debaixo do propósito de Deus, você não tem paz na alma. Porque a prosperidade de Deus, ela não acrescenta dores. Ela traz consigo paz. Talvez você não está tendo discernimento no onde que Deus quer que você esteja. E Deus está falando com você, eu fiz uma aliança com você, a minha aliança não foi quebrada. A minha aliança está intacta contigo. Mas é as suas atitudes que muitas vezes faz com que essa aliança, esse pacto, seja revogado diante de Deus. Deus não tem pacto com ímpio. Deus não tem pacto com caluniadores. Deus não tem pacto com mentirosos. Deus não tem pacto com blasfemadores, enganadores, salteadores. Deus não tem pacto com essas pessoas. Deus tem pacto com aqueles que são fiéis a Deus, que o ama de verdade e que cumpre os seus mandamentos. Porque falar que serve a Deus, toda a gente pode falar, eu sirvo a Deus, eu vou na igreja. Eu também oro.
Também, se quiser, eu prego. Mas viver debaixo da obediência de Deus é só para quem ama a Deus. É só para quem quer ser fiel a Ele. E é para essas pessoas que Deus reserva a sua intimidade. O que é intimidade? Aquilo que ninguém vê. Aquilo que você não consegue ver. Só se Ele abrir a intimidade dele para você enxergar. Quando a palavra fala que Ele revela o oculto escondido, não é? Só Ele pode revelar. É como uma pedra escondida. Só pode ser descoberta se Deus permitir ser descoberta. Um tesouro escondido só é descoberto porque o dono sabe onde está. E quem é o dono das primícias, quem é o dono de tudo é Deus. E se Deus está falando, se eu abrir a minha intimidade, se eu abrir o que eu sei para você, você terá sucesso. Você vai longe. Você não precisa do homem para te orientar. Você precisa da palavra de Deus. Se oriente na palavra de Deus em tudo o que você for fazer, em tudo que você fizer. Se oriente na palavra de Deus, porque a palavra fala que Ele orienta o homem no caminho que deve seguir. Começa com Deus. O Senhor é o Deus mesmo, Deus, o Senhor é Deus de ontem, de hoje e eternamente. Isso significa, Ele está lá no começo, Ele tem que estar no meio da tua vida e Ele tem que estar até o fim. Vai com o Senhor até o fim. Começou? Estou no meio, mas vou até o fim com Deus. Até a morte. E depois até a eternidade. Mas eu vou com Deus. Se você coloca Deus em tudo na tua vida, você irá bem em tudo. Não está isento de lutas, tá bem? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Mas o que o Senhor está falando, se você obedece, cumpre os meus mandamentos, ouve a minha voz, segue aquilo que eu tenho falado contigo, você irá bem em tudo, porque tenho uma aliança com você e sou fiel com aqueles que são fiéis comigo. Aqueles que me procuram, eles me encontram. Riquezas e honras estão comigo. Bens duráveis. O que é bens duráveis? Coisas que não podem ser destruídas. Bens duráveis estão comigo. E o Senhor fala, para vos encher os tesouros. Aquilo que você não tem, Ele tem para você. Aquilo que você não pode, Ele pode por você. Deus mudou a sorte de Noemi depois de 10 anos de sofrimento pelas escolhas dela. Deus está dizendo, não escolha pela vista, escolha pela minha palavra, escolha pela minha vontade. Eu estou nesse trabalho, apareceu-me uma porta de trabalho que o salário é 2 vezes maior, que é numa empresa renomada. Aí Deus fala com você, não sai desse trabalho, não fica aí por enquanto, porque não é da minha vontade você sair. Não, mas lá é 2 vezes maior o salário, lá é uma empresa renomada, vou para lá. E você vai. Aí você começa a chegar lá, a paz que você tinha no seu trabalho com o seu salário, né, que não era grande coisa, mas você tinha paz, tinha prosperidade. Aí você vai para a empresa renomada, chega lá, você ganha 2 vezes mais aquilo que você ganhava, mas você não tem paz. Começa as perseguições. Você chega em casa cansado, cabeça cansada, desanimado para trabalhar no outro dia, e você fala, por que eu vim trabalhar? Porque você desobedeceu a voz de Deus. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Você não sabe. Mas eu sei. Não sabe não. Você não conhece o coração do homem, você não sabe quem vai trabalhar com você, você não sabe quem vai estar do teu lado. Mas Deus sabe, Deus está dizendo para você, ouve a minha voz. Deus tem falado essa semana, ouça o que o meu espírito fala no teu espírito. Eu tenho te direcionado, eu tenho te mostrado, eu tenho falado com você. E muitas vezes você tem sido cabeça dura. Há uma pessoa aqui que é cabeça dura. Deus está dizendo assim, mulher, e você sabe que é com você, hein? Você sabe com você, porque essa semana você anda o piorio na sua casa. O que é piorio? Terrível. Se pudesse quebrar a casa, quebrava toda. Deus está falando com você, mulher, até quando vai cochear entre 2 pensamentos, mulher? Até quando vai dizer que é luz, mas tem sido trevas? Até quando vai falar da minha palavra e quando chegar na esquina, amaldiçoa o próximo? Mulher, até quando tenho eu falado contigo e você não tem ouvido a minha voz?
Quantas vezes tenho eu falado contigo pela madrugada e tenho falado, filha, muda-te o teu comportamento. E você tem virado as costas e falado, não, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim. E o Senhor está falando, se continuares assim, vou eu te colocar. Ah, Deus está falando aqui com uma pessoa, e essa pessoa sabe com ela. Vou eu te colocar na prova. Vai para a prova, porque se não aprende ouvindo a minha voz, vai aprender no vale. E olha, não queira ir para o vale, porque Deus, quando deixa você ir para o vale, é vale mesmo, é sofrimento. Muda. Reveja o que precisa ser revisto. Veja o que precisa ser mudado. Eu tenho coisas na minha vida que eu falo, Deus, eu não consigo por mim, mas me ajuda, porque eu não quero ser assim, eu quero mudar nesse aspecto, eu não quero estar dessa forma, eu quero te agradar, eu quero ser uma serva fiel. E Deus tem me dado forças todos os dias para conseguir, mas tem gente que não quer, tem gente, não, eu nasci assim, vou morrer assim, então você vai morrer assim, e você vai para o inferno, porque você fica cocheando entre dois pensamentos. Ou você agrada a Deus ou você não agrada. Ou você serve a Deus ou você serve a Baal, mas não tem como você servir a dois deuses, a dois senhores, ou você agrada um e aborrece o outro. E Deus está falando, eu tenho falado contigo e tenho uma aliança com você, tenho uma aliança com a sua casa. E esta é a palavra que Deus fala com vocês, tenho uma aliança convosco. Eu não quebrei a minha aliança, mas são vós que têm quebrado a vossa aliança comigo. Esta é a palavra que Deus tem para você nesse dia. Eu sei que Deus falou. Eu sei que Deus falou. Até aqui tem 41 minutos de mensagem, mas eu tenho que entregar aquilo que Deus está mandando entregar. Deus mudou a sorte de Noemi. Mudou. Mas ela poderia ter evitado muita coisa? Poderia. Você pode evitar muita coisa na sua vida, através das suas escolhas. Muita coisa a gente pode evitar na vida, quando a gente escolhe aquilo que é certo e deixa aquilo que é errado. Viva uma vida santa, viva uma vida feliz, viva uma vida próspera diante de Deus. Luta, eu falo, todos teremos. Adversidades bate sempre à porta. Mas aqueles que confiam no Senhor, como a palavra diz, eles são como os montes Sião, quer dizer, não se abalam. Pode vir a luta, pode vir a blasfêmia, pode vir as palavras contrárias, as palavras de maldição. Não se abala, permanece ali para sempre, porque o Senhor está contigo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa. E até amanhã, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Amém. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. Que será que está escrevendo agora? Será o dia
está escrevendo.